Olá, graça e paz, queridos irmãos. Você está no canal EUNBD, o canal de bênção para a sua vida. Eu sou o pastor Cícero Pereira e estamos aqui para dar prosseguimento ao terceiro trimestre de 2018, na lição aí dos adultos, tá certo? Estamos estudando adoração, santidade e serviço, os princípios de Deus para a sua igreja no livro de Levítico ou em Levítico, certo? Nós já estamos aí na lição de número 11, já estamos chegando aí na reta final aí desse terceiro trimestre, tá certo? Os outros vídeos, os vídeos anteriores, você pode estar assistindo aí, acessando aí o meu canal aí, tá certo? Todas as lições estão agrupadas em playlists para facilitar aí a sua localização, beleza? Só para lembrar aí os professores e superintendente da escola bíblica que esses slides você pode estar usando na sua igreja. Abaixo do vídeo tem um link para você fazer download aí em PowerPoint e levar para a sua igreja aí, dar uma aula diferente, uma aula dinâmica e uma aula interativa. Fique comigo até o final desse vídeo para que você saiba aí como que é elaborado esta aula, tá certo? É uma aula resumida, ela é baseada na revista da CPAD, mas muitas igrejas aí têm feito uso desse método aí e tem sido uma bênção aí na vida de muitos irmãos. Então, a todos os amados irmãos que fazem o uso desses slides, muito obrigado. Continue aí divulgando. Tenho visto aí que tem sido bênção na vida de muitos professores, porque muitos têm entrado em contato comigo aí, deixando aí seu depoimento, seus agradecimentos. Eu que fico feliz, careço das orações dos irmãos, tá certo? Nós já estamos aí em 19 estados brasileiros. Se você faz parte de algum desses estados aqui que ainda não está marcado aqui em laranja, onde está em laranja é onde nós estamos aí, onde tem professores fazendo uso desses slides. E também nós estamos na Alemanha e nos Estados Unidos. E esse trabalho tem sido bênção na vida de muitos professores. Se você faz parte aí de algum desses locais aqui que não está em laranja, entre em contato comigo, deixa seu e-mail aí, dá um alô para mim, para que eu possa aí ter um controle, porque a minha meta é atingir todos os estados brasileiros aí. Não cobro nada por isso, você pode estar usando aí, enquanto Deus me der condição, eu estarei disponibilizando aí gratuitamente para vocês, tá certo? Muito obrigado, Deus abençoe a vida dos amados professores e professoras da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos para a lição de número 11, que tem por tema: a lâmpada arderá continuamente. O texto áureo se encontra no livro de João, capítulo 8, versículo 12. Diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Verdade prática: tal como as lâmpadas do tabernáculo brilhavam continuamente, assim devemos nós resplandecer neste mundo de apostasia, iniquidades e trevas. Leitura bíblica em classe se encontra em Levítico capítulo 24, do versículo 1 e ao 4. Como de costume, não irei fazer a leitura para nós ganharmos tempo aqui nesta aula, tá certo? As lâmpadas do candelabro, elas precisavam ser mantidas acesas continuamente. E para isso, o povo precisava fornecer o azeite, o combustível que alimentava as chamas. Então, Israel era um povo sacerdotal, escolhido pelo Senhor para mostrar a todas as nações que a luz do mundo, ou seja, Jesus,
viria para iluminar os corações de todos os homens, sendo eles gentios ou judeus. Então, hoje, pela fé em Jesus Cristo, fomos feitos reis e sacerdotes e também temos a responsabilidade de ser o sal da terra e a luz do mundo. Então, essa é a nossa responsabilidade. Na introdução, diz assim: o candelabro era o objeto de maior destaque no interior do tabernáculo, por ser todo de ouro e pela luz que emitia. Se levarmos em conta a sua simbologia, concluiremos que ele representava o testemunho e o serviço do ministério levítico. O seu brilho singular e constante indicava que todas as obrigações sacerdotais e congregacionais estavam sendo rigorosamente cumpridas de acordo com a orientação divina. A Igreja de Cristo, como a luz do mundo, ela tem a obrigação de luzir sempre nas trevas. Se a igreja ela vier a perder o seu fulgor, que diferença haverá entre nós e o mundo? Nenhuma, não é verdade? É chegada a hora de mantermos nosso candelabro aceso. Por quê? Pois o Cordeiro de Deus anda entre eles, exigindo de cada um de nós perfeição e brilho. Então, se nós como Igreja de Cristo perder o nosso fulgor, que diferença faremos entre as trevas, né? Ou seja, não faremos diferença nenhuma. Tópico 1, o candelabro de ouro. Então, didaticamente, o Senhor ele ordenou o fabrico do candelabro a fim de que os filhos de Israel eles se conscientizassem de sua missão profética, sacerdotal e real no mundo. Então, era plano de Deus que, por intermédio dos israelitas, todos os povos eles viessem a ser abençoados com a vinda do Messias, que é Jesus Cristo. Subtópico 1, o fabrico do candelabro. Segundo a determinação divina, os artífices fizeram um candelabro de ouro puro e batido. Bezaleel e Aholiabe precisaram de um talento de ouro de 35 a 40 quilos aproximadamente. O candelabro ele era uma peça importante ali dentro do tabernáculo, porque ele deveria manter sempre aquela chama acesa. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre a chama acesa, sobre a função, né, do candelabro ali, que ele não deveria, a luz não deveria apagar. Assim somos nós, ou seja, que a luz ali simboliza o Espírito Santo. Então, o brilho do crente, que é o Espírito que reflete esse brilho nele, não pode apagar nunca. Jesus disse que ele não esmaga a cana que está quebrada e nem apaga o pavio que está fumegando. É assim? Subtópico 2, a luz do candelabro. O azeite para as lâmpadas foi trazido voluntariamente e generosamente pela congregação de Israel. Então, o azeite ele foi trazido pela congregação de Israel de uma forma voluntária, tendo em vista o significado do candelabro para o culto sagrado. O azeite ele teria de ser puro e batido. O azeite moído era de qualidade inferior. Olha só, sem essas qualidades, o tabernáculo do Senhor ficaria na penumbra ou até mesmo nas trevas. Jesus ele requer de cada um de nós uma luz de comprovada excelência. Jesus diz que nós somos a luz do mundo.
O crente ele tem que dar bom testemunho. O apóstolo Paulo diz que nós somos carta viva. O ímpio ele não lê a Bíblia, o ímpio ele lê as nossas obras. Nós somos a luz que brilha nas trevas. Então o crente ele é provado como o ouro é provado no fogo, tá certo? O nosso testemunho, a nossa luz, que é o Espírito Santo, ele tem que brilhar na nossa vida, tá certo? Tá difícil, mas o Espírito Santo faz com que as coisas se encaixem, não é verdade? E qual que e como que o crente brilha nas trevas? Qual que é a nossa luz? A nossa luz pode se enquadrar lá no fruto do Espírito, lá em Gálatas 6, 22 em diante, tá certo? Porque os frutos do Espírito, Jesus disse que uma árvore boa, ela não dá fruto mau, não é verdade? Então, qual que é o fruto nosso? Qual que é o fruto que nós devemos dar? Que é o fruto do Espírito. Paz, amor, benignidade, longanimidade. Ali são os 9 frutos do Espírito, que é essa luz que deve resplandecer na vida do cristão, tá certo? Subtópico 3, o seu lugar no tabernáculo. O candelabro de ouro ficava no lado esquerdo ou na parte sul do tabernáculo. Nesta posição, o candelabro ele plenamente aceso, ele proporcionava uma visão única e emblemática ali da glória de Deus. Se por um lado lembrava o próprio Cristo, por outro fazia clara referência a Jerusalém. Então por isso que ele ficava do lado esquerdo num ponto estratégico, tá certo? Mas para que esse brilho ele perdurasse, era imperioso que Arão, ou seja, o sumo sacerdote e seus filhos, cuidassem diariamente. E enquanto a noite chegava, ele já estava pronto a reluzir novamente. Assim devemos nós agir em relação ao mundo. Só viremos a reluzir se nós dermos a leitura da Bíblia, a oração e o jejum. Então, como que a nossa luz brilha? Como que nós reluzimos nas trevas? Quando nós temos uma vida devocional de leitura bíblica, uma vida de oração, uma vida de jejum, ou seja, uma vida de consagração, uma vida de comunhão íntima e contínua com o Senhor, tá certo? Não dá para brilhar, não dá para acender essa luz, se nós não tivermos comunhão com Deus, porque a leitura bíblica, a oração, o jejum, a comunhão com Deus, isso é o azeite, né? Que vai mantendo essa chama acesa. Quando nós nos afastamos do Senhor, a nossa lamparina se acaba, porque o azeite vai acabando, o nosso brilho vai ficando ofusco até apagar, tá certo? Mas se nós permanecermos em Cristo, se nós permanecermos nele, a nossa luz sempre está brilhando. Então, é importante a meditação, a leitura da palavra de Deus, a oração, a consagração. Na verdade, a lâmpada no tabernáculo não poderia se apagar. Assim a nossa lâmpada, o nosso brilho, né, que é o brilho do Espírito, não pode de forma alguma se apagar. Não podemos entristecer o Espírito Santo. Tópico 2, Jesus, a luz eterna e perfeita. O candelabro, ele simbolizava Jesus Cristo, a sua igreja e cada um de nós. Então, o candelabro ali, ele simbolizava Jesus, sua igreja e nós individual. Então, nós vamos falar agora da luz perfeita e eterna que é Jesus Cristo. Subtópico 1, Jesus, a luz do mundo. No Apocalipse, o Senhor Jesus andava livremente entre os candelabros. Então, ali na descrição do evangelista João, observamos que somente a luz do Cordeiro é capaz de levar os castiçais a refugirem. Só a luz do Cordeiro faz com que o brilho seja perfeito. Jesus é a luz do mundo, não é assim? Ele é a luz do mundo.
E por isso, nós só podemos brilhar se estivermos em perfeita comunhão com o Filho de Deus. Jesus, ele veio a este mundo exatamente para iluminar as regiões da sombra e da morte. Então, Jesus veio a este mundo para nos tirar das trevas, do império das trevas, não é verdade? Como é que está a sua lâmpada? Como é que está a sua lamparina? Acabou o azeite da sua lamparina? A sua luz está se apagando? Subtópico 2, a igreja é a luz do mundo. Aos seus discípulos, o Senhor Jesus, ele foi claro e decisivo. Ele diz, vós sois a luz do mundo. Então, agora somos nós exortados a brilhar não somente como um candelabro, não, mas como verdadeiros astros, né? Então, nós não somos agora exortados a brilhar simplesmente como a luz do candelabro, como uma estrelinha, não. Nós somos agora exortados a brilhar mais e mais, como um verdadeiro astro, né? Porque o astro tem um brilho diferente, não é verdade? Então, portanto, quanto mais anunciamos o Evangelho, como que a nossa luz brilha? Bom, quanto mais anunciamos o Evangelho e ensinarmos a justiça divina, mais glorificaremos a Deus com a luz de nosso testemunho e confissão. Então, quanto mais eu anunciar o Evangelho, fazer boas obras, quanto mais eu me aproximo, tenho comunhão com Deus, falo da sua justiça, falo do seu reino, do seu amor, do seu plano de salvação, quanto mais faço isso, mais estou dando testemunho e mais a minha luz está brilhando. Porque quando eu confesso, faço confissão de Jesus Cristo como Salvador, quando eu entrego a minha vida a Ele, quando eu me lanço na sua obra, a minha luz está cada vez mais brilhando poderosamente. E olha, não apaga não, tá? Não é as tribulações, não é o desespero, não são as adversidades da vida, as consequências, as circunstâncias que fazem com que a nossa luz se apague, não. Se estamos em Cristo, nunca vai faltar graça, ou seja, nunca vai faltar o azeite para que a lâmpada tenha esse azeite, para que a chama esteja sempre acesa. Então, quanto mais anunciamos o Evangelho genuíno de Jesus, quanto mais falamos da justiça divina, quanto mais glorifiquemos a Deus com o nosso bom testemunho, com a nossa confissão, a nossa luz brilha como o astro, como a luz de um astro, tá certo? Subtópico 3, o crente como a luz do mundo. Individualmente, o Senhor Jesus ele exorta cada crente a agir como luz do mundo. Um exemplo de crente que agiu, que a sua luz brilhou, mesmo no momento difícil, é Estevão. Então, a luz da confissão de Estevão, ela brilhou de tal forma que os seus algozes, né, eles viram-lhe o rosto como se fosse a face de um anjo. Então, eles viram o rosto de Estevão como se fosse um anjo que estivesse ali. Você pode conferir lá depois em Atos 6:15. Então, apesar dele ter sido apedrejado, ou de estar sendo apedrejado ali já próximo de morrer, o seu testemunho ainda hoje reluz, legando-nos um exemplo de pureza, de fé e coragem. Então Estevão ele foi de fato em todas as coisas como um candelabro reluzente e glorioso nas mãos do Senhor. Não foi a dor, a morte, não foi a traição que fez com que a luz de Estevão se apagasse. De forma nenhuma, pelo contrário. A Bíblia relata que ele viu os céus abertos e o Filho ao lado do Pai. Coisa linda, coisa tremenda é o crente que confia no Senhor, que zela para que a tua luz não se apague, que vigia para que o azeite não apague, não se acabe, para que ele não venha
para que não venha apagar a sua luz e ele venha ficar nas trevas. Então, como que minha luz apaga? Como que o azeite acaba? É quando eu me afasto da presença de Deus, quando eu começo a perder o temor, quando eu começo a praticar as coisas que não são do agrado do Senhor, quando eu começo a amar o mundo, quando eu começo a ser amigo do mundo, eu me constituo inimigo do Senhor. E quem se constitui inimigo de Deus, a sua luz, obviamente, que está apagada, não é verdade? Então, o candelabro de ouro, ele apontava para Jesus Cristo, a luz eterna e perfeita. Aquele candelabro, aquele ritual, toda aquela simbologia, todo aquele cuidado, era a sombra das coisas que viria. Aquele candelabro representava Jesus Cristo como a luz do mundo. E ele veio, ele nasceu, morreu, ressuscitou, está do lado do Pai, intercedendo por nós eternamente. Então a luz do mundo continua acesa até os dias de hoje. Ou seja, continuará acesa eternamente, não só até hoje. Tá certo? Então finalizamos aqui o tópico 2, vamos para o tópico 3. Tópico 3 diz assim: mantendo a luz brilhando continuamente. Então, a fim de que a nossa luz brilhe continuamente, mantenhamos estas 3 coisas básicas. Quais? Nossa união com Cristo, nossa união fraternal e nosso testemunho diário. É o que nós vamos ver dentro desse tópico, tá certo? Subtópico 1, nossa união com Cristo. Para reluzirmos como a luz do mundo, nossa união com Cristo é imprescindível. Então, para que a nossa luz, para que nós reluzirmos como luz do mundo, de forma alguma poderemos perder a nossa comunhão com Cristo, a nossa união com Ele. É imprescindível, de forma nenhuma devemos perder essa união. Ele é o azeite que vai encher a nossa lamparina para que ela permaneça sempre acesa. Então, o candelabro visto por Zacarias ardia de forma ininterrupta, pois estava ligado a um vaso de azeite e esse, por sua vez, achava-se conectado a 2 oliveiras. Olha só o que diz Zacarias 4, 1 ao 3. Ora, o anjo que falava comigo voltou e me perguntou: como a um homem que é despertado do seu sono? E me perguntou: que vês? Respondi: olho e eis que um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com 7 lâmpadas, e há 7 candelabros que se unem às lâmpadas que está em cima dele. E junto a ele há 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à esquerda. Então aqui essa foi a visão que Zacarias teve. Ele viu um candelabro com 7 lamparinas, um castiçal, um vaso cheio de azeite, e aquele castiçal ali com aquelas lamparinas acesas, e aquelas 2 árvores, ou seja, aquelas 2 oliveiras. Aquelas oliveiras mantinham aquele vaso cheio de azeite e automaticamente aquele vaso abastecia o castiçal, que fazia com que aquelas lâmpadas estivesse sempre acesa. Assim somos nós. Nós somos o castiçal, nós somos esse castiçal, e esse azeite é o Espírito Santo, que está sempre derramando em nossas vidas para que nossa lâmpada nunca venha a se apagar. Dessa forma havia um fluxo contínuo de azeite. Aquele candelabro que naquela hora tão difícil para o povo de Deus brilhava para sempre. Jesus é a oliveira na qual fomos enxertados, unidos a Ele, jamais nos faltará o precioso azeite para vivermos uma vida plena e vitoriosa, independente da situação que nós nos encontramos. Jesus, ele é a oliveira. Nós fomos enxertados nele.
Então, unido a Ele, jamais vai nos faltar o precioso azeite, o precioso Espírito Santo. O Espírito Santo nunca vai faltar. A graça de Deus nunca vai faltar nas nossas vidas. Então, o azeite sempre vai ter. Tendo o azeite, tem a lamparina está acesa, porque só dá para acender as lamparinas se tiver o azeite. Então, fica tranquilo, meu amado e minha amada, porque Jesus, Ele nunca vai deixar faltar, sendo Ele a oliveira, nunca vai deixar faltar o azeite para a nossa lamparina estar sempre acesa, tá certo? Subtópico 2, nossa comunhão fraternal. O candelabro, embora se destacasse por seus ricos e variados detalhes, formava uma peça única. O mesmo podemos dizer da Igreja de Cristo. E por esse motivo, temos de preservar o vínculo do amor fraternal. Se nós amamos como Cristo nos recomenda, seremos conhecidos como seus discípulos. A igreja, como candelabro de Cristo, deve ser reconhecida por sua unidade, por seu amor e por sua comunhão no Espírito Santo. Então, se amarmos como Cristo nos recomenda amar a Deus acima de todas as coisas, nosso próximo como a nós mesmos, aí nós somos o quê? Conhecido como discípulo de Jesus. E se somos discípulo dele, o candelabro, a igreja como candelabro de Cristo, ela será reconhecida por causa da sua unidade, porque todos nós somos um membro, todos nós fazemos parte de um corpo. Então, Cristo é o cabeça. Ele vai estar sempre garantindo que a nossa lamparina esteja sempre acesa, porque o Espírito Santo habita em nós. Não é as dificuldades, não é as circunstâncias, a adversidade da vida que vai fazer com que o candelabro se apague, que a luz do candelabro se apague. Israel estava num momento difícil, mas quem mantinha a luz de Israel acesa não era o povo de Israel, era o azeite que ali estava. Quem mantinha a chama acesa era o azeite da oliveira, que sempre teve e nunca faltou e nunca vai faltar na nossa vida. O azeite para manter viva, acesa a nossa chama, tá certo? Subtópico 3 e último subtópico diz assim: nosso testemunho diário. Nosso testemunho cotidiano não deixa de ser uma expressão profética, pois de forma veemente protesta contra o pecado. Então, quando o mundo vê o bom testemunho de um cristão, o nome do Pai Celeste é glorificado. Nosso testemunho diário está intimamente relacionado à luz. Se for realmente bom, nosso candelabro cumpre fielmente sua missão. Eis porque cada um de nós deve ser um padrão de boas obras. Olha só, Tito 2,7. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Então, a obrigação do cristão, a obrigação nossa, é manter um padrão de boas obras. O amor sem obras é morto, não existe amor. Fé sem obras é morta. Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que exorta, tudo que traz benefício, isso são boas obras. Testemunho, não é verdade? Tudo isso é testemunho, né? O nosso ato, né? O nosso comportamento, a nossa forma de conviver na sociedade, a maneira de tratar o próximo, a maneira de fazer a obra de Deus, quando fazemos com amor, com carinho, com prazer na alma, tudo isso é boa obra, tudo isso são as boas obras, esse é um padrão, esse é o nosso padrão. Fazendo assim, o nosso candelabro está sempre aceso, né? A lamparina está sempre acesa. Em tudo nós temos que dar bom exemplo de boas obras. Em tudo, em qualquer coisa que nós viemos fazer, tem que ser exemplo de boa obra.
né? Até mesmo na doutrina, até mesmo no ensino da palavra, até mesmo na forma de expressar, até mesmo na maneira que fazemos as coisas para o Senhor. Temos que dar bom exemplo. O mundo tem um ditado no mundo que diz o seguinte: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Só que para o cristão é diferente. Temos que ser exemplo. O apóstolo Paulo diz o quê? Seja os meus imitadores. Então, esse ditado mundano aí que diz que faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, para nós não serve. Faça o que eu faço. Foi assim que o apóstolo disse. Seja meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Para quê? Para que depois que nós temos feito tudo isso, nós sermos considerados discípulos de Jesus. Não é verdade? Para nós finalizarmos aqui o tópico 3, precisamos manter a luz de Cristo brilhando continuamente em nós. A luz de Cristo não pode se apagar. Nada pode ofuscar. Nada pode ocupar em primeiro lugar no meu coração. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas vos serão acrescentadas. Conclusão diz o seguinte: Jesus anda por entre os castiçais, ele vê nossas obras, sonda nossas intenções e mede a intensidade de nossa luz. Supervisionando-nos, o Senhor remove e tira castiçais. Olha só, a Bíblia diz que Jesus é pastor e bispo das nossas almas. Pastor é aquele que cuida, bispo é aquele que supervisiona, não é verdade? Então, como está a nossa lâmpada? Ela tem de estar rigorosamente limpa, a fim de brilhar intensamente neste mundo tenebroso. Meu amado e minha amada, você que me acompanhou até aqui, muito obrigado, Deus abençoe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para ajudar o nosso canal. Se você já é inscrito, deixa aquele joinha para ajudar também na divulgação do nosso canal. E também não esqueça de ativar o sininho de notificações. Por quê? Porque toda vez que você assiste o meu vídeo e você dá um joinha lá e você já ativou o sininho de notificações, toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube automaticamente avisa para você aí se você tiver um smartphone, tá certo? Então é importante você ajudar o canal a crescer. Muito obrigado, porque nós já atingimos a meta aí de 1000 inscritos. Que Deus abençoe, estou muito feliz. Só o Senhor Jesus para recompensar aí a cada um de vocês, os inscritos do meu canal. Se esse canal tem sido bênção na vida de cada um de vocês aí, seja também bênção na vida de outras pessoas, compartilhando nas suas redes sociais, compartilhando aí com outros irmãos de outras igrejas, para que eles também possam usufruir desse trabalho, tá certo? Muito obrigado, que Deus abençoe, até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir.